Bom estarmos juntos, bom estar de volta, flutuando com meus irmãos, de volta às atividades da igreja. Meus irmãos, vamos a Gênesis 26, vamos para a última parte desse capítulo. Não, favorable. Hoje leremos do versículo 26 ao versículo 35. Concluiremos então esta parte. Você achou? Por favor, fique de pé. Diz a palavra de Deus. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Eustate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra e pela sabedoria divina aqui impressa. Obrigado, Senhor, pela tua ação poderosa na vida do teu povo desde o início do mundo. Obrigado por nos entregar esse texto por obra do Espírito, inspirando Moisés e preservando esse texto durante tantos anos até que a tua igreja o tenha em mãos hoje. Que o Senhor fale com o seu povo nesta manhã, nos ensine, nos dê sabedoria divina baseada na tua palavra. Nós precisamos, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é um texto muito interessante que finaliza o capítulo 26 e inicia o assunto que sobrevirá no capítulo 27 a respeito da bênção de Deus sobre Jacó por meio de Isaac. Depois de Isaac ter sido expulso de Gerar, como nós vimos anteriormente, ele foi alvo da inveja dos filisteus. Nós vimos isso no último sermão. E aqui nós vamos ter um novo momento em que Abimeleque procura Isaac para estabelecer paz. Abimeleque não tinha interesse de ser amigo de Isaac. Abimeleque não tinha interesse de ter uma relação realmente fraterna com Isaac. A grande questão aqui, o grande ponto, era completamente político e econômico. Isaac era uma ameaça para Abimeleque. Isaac estava rico, tinha posses, tinha poder, tinha condições. E isso era uma grande ameaça a Abimeleque. Abimeleque, então, como um estadista, procura estabelecer a paz, levantar a bandeira da paz com Isaac. Aqui nós temos mera diplomacia. Mera diplomacia. Isaac recebe isso de bom grado. E nós precisamos aprender algumas coisas em relação a isso aqui.
O que vamos aprender nesta porção é sobre prudência e sobre termos um propósito pacificador na resolução de conflitos. Propósito pacificador na resolução de conflitos. Todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos a conflitos na nossa vida. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a injustiças, a afrontas, a invejas, como aconteceu com Isaac. Mas todos nós, como cristãos, precisamos também ter o coração inclinado à pacificação. Nós vamos aprender algumas coisas muito importantes da sabedoria divina nesta parte do texto. Aqui nós aprendemos sobre como pessoas mergulham na mediocridade por causa da inveja, no caso dos filisteus. A inveja é mediocridade. Quem inveja é medíocre. Vocês me entendem? Quem inveja é medíocre, o coração é medíocre. Os seres humanos estão sujeitos a isso por causa desses terríveis efeitos do pecado no coração. Mas agora, nesse texto, nós não vamos tratar do invejoso. Fizemos isso nos últimos sermões. Agora nós iremos tratar a respeito do servo de Deus que lida com a inveja e como ele lida com a inveja com um propósito pacificador. O propósito pacificador aqui, o perdão de Isaac aqui, ao que fora feito a ele foi expulso. Este propósito não é também para estabelecer proximidade. É para estabelecer a possibilidade de continuidade sem conflito. Há momentos e há relacionamentos que serão restaurados, que a fraternidade será restaurada. Em outros tipos de conflitos, é melhor, e a sabedoria bíblica nos ensina, que o conflito se resolva, mesmo que não haja mais proximidade, parceria, fraternidade. O perdão não é termos que viver continuamente na ameaça de sermos novamente ofendidos pelo ofensor. Perdão não é isso. Nós podemos e devemos perdoar, mas não temos a obrigação de caminhar com o ofensor, porque nós conhecemos o nosso coração, não conhecemos o coração do ofensor. Isso é tão certo nas Escrituras que a Bíblia não nos ensina a perdoarmos quando o outro se arrepender. A Bíblia nos ensina a perdoarmos. A perdoarmos. Mas isso não significa caminhar intimamente como talvez aconteceu em um outro momento. Isso soa como algo um tanto quanto rude, porque a nossa visão acerca do perdão ao ofensor é um tanto quanto romântica também. Precisamos olhar toda a Escritura com respeito a isso. Tudo que a Bíblia fala sobre o assunto, e não apenas pequenas porções. Precisamos observar a teologia do perdão nas Escrituras. Não vamos fazer isso hoje, sistematicamente, mas vamos observar o que está no capítulo 26. Mas o texto não trata apenas do caso de Isaac e de Abimeleque. O texto trata também do caso de Esaú, com seus casamentos mistos, algo que trouxe amargura ao coração de seus pais, ou sofrimento ao coração de seus pais. Então temos nesse texto lições importantes para filhos dos crentes. E peço, se os seus pais são crentes e você está aqui nesta manhã, ouça o que a Bíblia diz a respeito dos casamentos de Esaú. Vamos lá. Versículo 26 até o versículo 31, meus irmãos. O texto diz assim, vamos recapitular. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Auzate, e Ficol, comandante do seu exército. Nosso texto inicia aqui nos dando algumas informações importantes que nós precisamos saber. Primeiro, que Abimeleque não é um nome próprio, certo? Abimeleque é um título real. Então, Abimeleque, aqui semelhante a Faraó, Czar, César, certo? É um título real, título imperial. Então, Abimeleque era o rei dos filisteus. Depois nós temos aqui a menção a, como o texto diz aqui no texto, Auzate e Ficol. Auzate significa amigo ou companheiro.
Este era um oficial do rei Abimeleque. Também não é um nome próprio. Ele era um conselheiro do rei, que estava com ele ali. Temos a menção também aqui de Ficol, que significa porta-voz de todos. Ao que tudo indica, ele era o responsável pelo exército, como diz o próprio texto aqui. Então, Ficol era uma espécie de comandante. Eles estavam acompanhando Abimeleque para a negociação com Isaac. Então lemos no verso 26, de Gerá foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. No verso seguinte diz o seguinte, disse Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Não há uma postura hipócrita de Isaac. Isaac não estava fingindo que estava tudo certo. Isaac não diz, aqui vieste, bom amigo. Ele não diz isso. Ele sabia exatamente qual era a intenção de Abimeleque. E que Abimeleque e os filisteus fizeram mal a ele. E ele coloca de cara as cartas na mesa. Por que vocês vieram aqui? Vocês me odeiam. Vocês não gostam de mim. Por que me procuram? Então o verso seguinte diz o seguinte, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e te façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora, o que é que diz, irmãos? O abençoado do Senhor. Eles reconheciam isso, que a mão de Deus estava sobre Isaac, e que Deus abençoava Isaac, embora eles fossem inimigos de Isaac. Que coisa, né? Que coisa. De olhar assim, a mão de Deus está com ele. Nós reconhecemos, mas nós o odiamos. Não é a primeira vez que isso acontece nas Escrituras. Isso aconteceu com Elias, aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Isaac, isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com Paulo, aconteceu com muitos servos de Deus na Escritura. Verso 30 diz assim, então Isaac lhes deu um banquete, e beberam, e mais, comeram e beberam. A atitude de Isaac diz o quê, irmãos? Tudo certo. Querem estabelecer a paz comigo? Aqui é a minha destra. Comam e bebam aqui na minha casa. Isaac não tinha medo. Ele não tinha medo. Porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus o estava protegendo. Mas veja, uma palavra interessante aqui no versículo 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu. E eles se foram em paz. A ideia de paz aqui é o shalom, né? Que é uma ideia que significa inteireza, integridade em relação ao outro. Foram em paz. O coração de Isaac estava inteiro naquele acordo. Isaac não virou as costas quando eles saíram e disse assim, esse povo está pensando que eu sou besta. Tem besta aqui não, cara. Eu dei esse banquete aqui para intimidar e eu vou armar uma para eles. Isaac estava inteiro. Esta é a obrigação do cristão em casos assim de conflitos. Inteiramente entre na pacificação do processo conflituoso. Resolva estabelecer a paz, ainda que a caminhada não seja a mesma, mas estabeleça a paz. E deixe as coisas claras.
Aprendamos, irmãos, que a paz, nesse sentido, é um relacionamento inteiro, que não está quebrado, mas que não necessariamente haverá uma caminhada cheia de comunhão. Por isso é possível entendermos o que a Escritura está dizendo aqui. Percebamos algumas coisas aqui a título de aplicação. Embora Abimeleque desejasse a paz por mera estratégia política, Isaac não negou. Isaac sabia o que Abimeleque queria. Isaac deu um banquete. Isaac não competia a Isaac julgar o coração de Abimeleque. Nós fazemos muito isso, né? Isso é conversa, menino. Quer paz comigo? Pedir perdão a mim? Esse pedido não é sincero, não. Isaac não entrou no foro íntimo de Abimeleque. Ele estendeu a destra, ele abriu a casa, ele mandou matar animais, ele fez os banquetes, e ele disse, vamos comer e vamos beber. Devemos então, meus irmãos, perceber que mesmo estando e despedindo aqueles homens em paz, Isaac não volta para os domínios reais de Abimeleque, percebe? Ele não volta. Houve perdão, mas houve prudência de Isaac, porque ele não sabia as reais intenções de Abimeleque. Ele perdoou, mas ele não sabia as intenções reais. Ele não volta às cercanias do povo filisteu. Então, ser pacificador não necessariamente significa sempre restabelecer os mesmos laços anteriores. Não significa isso. Isaac perdoa, mas ele não volta. Então, pacificar não é estabelecer os mesmos laços anteriores. Ter paz ou interesse aqui tem a ver com não prejudicar o outro. O contexto revela isso claramente. O pedido de Abimeleque e os seus oficiais é: não nos faça mal, como nós não fizemos a você. Ou seja, que haja paz entre nós. Que haja paz. Se um não fizer mal ao outro, já basta. Quarto lugar, se o Senhor é conosco, não devemos temer nem a morte, nem os inimigos, porque até os inimigos sabem que Deus está conosco. Os inimigos sabem que Deus está conosco. Agora, irmãos, se Deus não está conosco, isso também ficará evidente. Aí é o grande problema. Se Deus estiver conosco, pode se levantar o espírito do governador, todos os exércitos do inferno, todos os demônios de Satanás, todos os agentes das trevas. Mas o Deus de Israel está conosco, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Mas se Deus se levanta contra nós, isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Portanto, não tema as oposições. Não tema as oposições. Os opositores sabem, se você é um crente piedoso, Deus está com você. Eles sabem. Eles têm clareza no entendimento disso. Eles sabem que a mão de Deus repousa sobre você e a bênção de Deus está sobre você. Faça o que deve ser feito. Estabeleça a paz. Seja prudente. Prossiga. Lembra das posições de Neemias? Com uma mão, os servos seguravam a espada, e com outra mão, eles construíam um muro. É assim que o crente anda na fé. Com uma mão nós edificamos, e com uma mão nós nos protegemos. Chegamos então, mais à frente, no versículo 32 e 33. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água.
Parece um negócio nada a ver, né, aqui, irmãos? Ele está falando de Abimeleque, daqui a pouco entrou um poço no meio, né? Parece as conversas da minha esposa em casa. Ela bota um poço no meio e eu fico tentando me achar. O irmão de Ebeseba. Mas tem tudo a ver. Né? E ela me disse, não, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Eu vou explicar. É você que não entende. Né? O texto mostra da mesma forma. Verso 33. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Depois de ter se firmado o tratado com Abimeleque e Isaac, os servos de Isaac trazem uma boa notícia para Isaac. Achamos água. Lembremos, irmãos, que houve disputa entre os de Isaac e os de Abimeleque por causa dos poços que ele estava reabrindo, os poços que Abraão, seu pai, havia aberto antes. Isaac foi expulso de Gerar por causa disso. Ele foi expulso por causa disso. E aí a Bíblia diz que ele sai de lá e Deus continua abençoando Isaac a achar água quando seus servos cavam os poços. Às vezes, irmãos, a gente condiciona Deus. A gente acha que se a gente sair daqui, for para aqui, Deus não vai abençoar, não. Deus só vai abençoar se for aqui, que é aqui. A bênção repousa aqui. Lembre da história de Ruth. Belém, casa de pão. O pão foi tirado. O povo estava passando fome na casa do pão. Né? Por isso que Noemi sai com seu esposo para Moabe. Então, às vezes, a gente condiciona um lugar. Deus tem que me abençoar aqui. Lembra da história de Abraão. Ele estava já na terra prometida, passava fome. E ele disse, eu preciso sair daqui, preciso cuidar da minha família. Foi para o Egito. Deus disse para ele ficar lá. Deus não disse para ele ir para o Egito. Então, às vezes, a gente acha que eu preciso mudar de lugar para que Deus então me abençoe. Não, irmãos, Deus não depende de geografia. Deus não depende de geografia. E aqui o nome do poço nos fala muito, porque o nome do poço aqui significa poço do juramento. Abraão lembra do que Deus fez ali. Abraão lembra da bênção de Deus sobre ele ali. O Isaac lembra disso, né? Com o que ele fez com seu pai Abraão. O que aprendemos aqui nesses dois versículos? No contexto geral, em primeiro lugar, irmãos, aprendemos que, mesmo enfrentando dificuldades e oposições, mesmo que tenhamos que perder algo importante, porque Isaac estava sendo abençoado em Gerar, mas tem que sair dali. Mesmo que tenhamos que perder algo importante, a bênção de Deus não depende desses fatores, depende da sua vontade. Onde e quando Deus quer abençoar, Ele o fará. Ele o fará. Segunda coisa aqui nessa parte. Aprendemos também que não devemos esquecer o que Deus fez e faz em nossa história. Os antigos crentes daquela aliança primeira davam nomes aos lugares onde Deus os abençoava. Esse era um marco. Aqui Deus nos abençoa. Quando passarmos por aqui, quando nossos filhos e netos passarem por aqui, eles vão lembrar que aqui Deus nos abençoou. Meus irmãos, lembremos o que diz no verso 22, desse mesmo capítulo. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor. Prosperaremos na terra. Isaac, lá atrás, né? Cava um poço, dá o nome de Reobote. É o espaço que Deus tinha dado a ele. Era a prosperidade que Deus tinha dado a ele, porque ali Deus havia lhe dado largueza. Lembremos, meus irmãos, os feitos do Senhor. Com isso poderemos dizer, como o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Veja comigo o Salmo 78.
versículo 1 ao versículo 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. E os que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. E aí o Salmo continua falando sobre as memórias do povo de Deus. Lembremos do que Deus fez. Às vezes a gente pensa, irmãos, que o perdão é esquecermos os males que sofremos. E não é necessariamente isso. O perdão é não sermos mais feridos pelos males que sofremos. Não doer mais. Porque nós não somos uma máquina. Somos gente. E a Bíblia rememora, né? A Bíblia rememora as ofensas dos homens a Deus. Toda a história bíblica mostra isso. Os pecados dos homens contra Deus. Os pecados dos filhos de Deus contra Deus. Eu dizia num sermão, não me lembro qual foi, mas foi recente. Imagine só, se a sua história de pecado ficasse registrada na Bíblia, como ficou desse povo. Vamos para a parte do versículo 34 a 35, para concluirmos hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, esse marco aqui é importante. 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Ambas, o que é que diz, irmãos? Se tornaram. Vamos puxar aqui o contexto anterior do próprio casamento de Isaac, de como Abraão tratou o casamento de Isaac. Vocês se lembram de todo o zelo de Abraão, quando envia seu servo, todas as recomendações dadas ao seu servo, porque ele não queria que seu filho casasse com qualquer moça. Não queria. Diferente do nosso tempo, que muitos pais, assim, sendo mulher, meu filho, casa. Que você já fica livre de um problema. Pelo menos não tem que consertar um problema maior. Então, sendo uma mulher, vai. Né? Não é bem o que eu queria, mas pelo menos, né? Eu vou dizer, meu filho está casado com uma mulher. Né? Primeiro a gente deve lembrar daquela frase de Paulo, não me envergonho do evangelho. Certo? Os filhos também devem lembrar essa frase de Paulo, não me envergonho do evangelho. Eu me lembro de uma frase do reverendo Vadislau Martins Gomes. Ele é muito engraçado, né? É um erudito brasileiro, já está aposentado. Ele, quando explicar esse texto de Paulo em Romanos, que não me envergonhe do evangelho, o povo de Deus pensa que esse texto é assim. É um rapaz que namora com uma menina feia e vai passear com ela no shopping. Aí diz assim, ela é feia, mas eu gosto dela. Então eu não me envergonho dela. E não é isso. Quem teria que se envergonhar de nós era ele. Entende isso? A feiura está em nós. É a igreja que é feia. O que é que ele faz com ela? Adorna.
embeleza a esposa. Ele cuida da esposa. Paulo fala isso, né? Ele cuida da esposa. Ele alimenta a esposa. Vocês se lembram daquela passagem do livro de Esther? Houve toda aquela preparação das mulheres antes de elas entrarem ao rei para que ele escolhesse uma esposa. Aquilo ilustra como Cristo prepara sua esposa através do trabalho dos seus ministros para o grande dia do encontro, para o grande dia do casamento, para a grande festa. Esaú foi no caminho contrário a tudo aquilo que Isaac viveu, que Abraão ensinou. A idade de 40 anos era uma idade significativa para aquele período. Lembremos que Moisés envia Caleb como espia à terra prometida com 40 anos, porque 40 anos era a idade de maturidade do homem. A partir de 40, o homem era considerado maduro. Maduro. O filósofo judeu Filo de Alexandria chama o homem de 40 anos de homem completo, teleios aner. É o termo que ele usa. Homem completo. De acordo com a interpretação de Filo, por exemplo, quando nós olhamos para aquela história do jovem rico, Jesus diz assim a ele, lembra aquela frase, se queres ser perfeito, lembra disso? Se queres ser teleios. Por isso que os intérpretes acreditam que aquele jovem não era jovem, era um homem na casa de 30, 40 anos. Se queres ser perfeito. Notemos, irmãos, que Esaú cai em grande pecado ao casar-se com Etéias, apartando-se da casa de Abraão. Aquela era uma resolução de Esaú, mais uma resolução errada. Esaú vende a primogenitura, Esaú casa com Etéias, e ele era o mais velho, em tese, né? Saiu primeiro. Meus irmãos, Paulo nos ensina algumas coisas sobre maturidade. São contrárias ao que Esaú nos ensina sobre maturidade. Paulo fala do homem completo também, mas relaciona isso à vida com Cristo, ao crescimento espiritual. Ele diz em Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A maturidade se dá quando conhecemos Cristo mais profundamente. Aquela ideia cultural do Antigo Testamento, da maturidade dos 40 anos, aponta para a maturidade que recebemos em Cristo. Paulo refere-se, por exemplo, ao trabalho dos ministros, ensinando a palavra de Deus, que levam o povo à maturidade. A pregação, o pastoreio, é um instrumento do Espírito Santo para levar o povo à maturidade. Esaú tinha muitos pecados, cometeu muitos erros por conta de suas decisões. Esaú tinha 40 anos. Tenha cuidado para que você não avance em idade e continue tomando decisões erradas. Tenha cuidado para não continuar teimando em decisões erradas. Sabe por quê? Experimentaremos cálices amargos, e não apenas nós, os que nos cercam também. Decisões erradas afetam pais, mães, irmãos, cônjuges, igreja, amigos. Peça a orientação do Senhor. Que o Senhor nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento dele, até a estatura perfeita em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica no nosso coração. Abençoa nossa EBD, Senhor. Abençoa cada servo teu que irá ministrar nesta manhã, irá